senador federal, deputado federal, mês de março, de ano de eleição, é a janela para mudar de partido, sem nenhum prejuízo. Por isso que eu falei que tem que acompanhar. Agora esse ano não dá para pensar muito, mas quando virar o ano, janeiro, tem que ficar bem já. Temos que conversar sobre isso, né? Para a gente acompanhar, inclusive ouvir lá o pessoal do governo, né? E passar isso, quais são as orientações, para a gente poder escolher da melhor maneira possível. Eu acho que é prematuro a gente ainda... Agora, infelizmente, isso é uma realidade, né? Como ele falou, todos os partidos custaram muito dinheiro e as pessoas querem um retorno. Por isso que a gente, uma das coisas que nós temos que brigar, acredito, seja a candidatura independente. Porque você não fica preso a nenhum partido, você quebra esse oligopólio, né? É um oligopólio. Você quebra isso. Então tem que votar em ideias e não em partidos. Aí é a reforma política, que a gente tem que brigar, né? E na reforma política nós temos que brigar porque é isso, candidatura independente. Aí, só com a candidatura independente, os partidos vão enfraquecer. Enfraquecer no sentido que eles não vão poder ser tão autoritários como eles são, né? Eles vão ter que começar a fazer coisas mais democráticas, que hoje, infelizmente, não é assim. Concorre só quem o presidente quer. A verdade é essa, né? Concorre, agora você vai concorrer o quê? Se ele quiser que você concorra, fundo partidário, fundão, só vai para o candidato que o partido quer. Geralmente são os políticos que já estão eleitos. Ou então é parente, né, de um político eleito. É assim, mas isso aí é um esquemão. Isso aí é antidemocrático. Não é legal. Então a gente tem que realmente monitorar e na reforma política fazer um trabalho bem firme para que as coisas não aconteçam da melhor maneira. Já tem o voto impresso lá, essa possibilidade? O quê? De haver o voto impresso, que eles derrubaram lá? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Com esse cenário político que a gente vê aí, que é o seguinte, o que é fato? Os políticos não vão resolver PN, Poder Nacional. O político não vai resolver nada. O coronel sabe o que é PN. Os políticos não vão resolver nada. Se a gente não resolver, como fizemos no dia 26, uma resposta imediata na segunda-feira, Imediata. os problemas do Brasil não serão resolvidos. Isso aqui custa R$ 1.200.000 por hora de funcionamento. Nós temos quase 6 mil municípios. Apenas mais ou menos 200 municípios têm população superior ao efetivo de servidores dessas duas casas. Colocando aí os servidores diretos e os equiparados. Então, assim, isso custa uma fortuna. Uma empresa, para ser enquadrada como microempresa, ela tem que faturar por ano 360 mil. Isso aqui gasta por hora 4 microempresas. Então, assim, a reforma política, ela representou, na verdade, mecanismo de proteção de quem já tem partido e os partidos fortes. Ou seja, e um argumento fajuto, porque a sociedade nunca se misturou com política, se envolveu com política agora porque sentiu a água no nariz, sabia que ia morrer, então de repente reagiu. Nós confiamos, o brasileiro é bom de coração. Nós confiamos nesses caras e esses caras tomaram o país de assalto. Essa que é a verdade. Se apossaram do Brasil. Sabe qual é o meu medo? Eu sou de Santana de Parnaíba. As eleições lá sempre foi assim, mala fechada. O que é mala fechada? O executivo dita as regras, os nomes, eu quero esses aqui, leva aquela mala fechada lá onde vocês sabem que aquele ministro amigão lá, e elege aquele pessoal. Isso aconteceu. Ou seja, quando você entrega o pilar de sustentação do Estado na mão desses caras, eles vão eleger quem vai conduzir o teu país. Vai fazer o teu país o que tu quiseres, ele não vai fazer a vontade da maioria. Você quer ver um exemplo clássico como isso aqui não representa o povo? Nós temos 513 deputados. Apenas 26, se eu não estou enganado, 26 ou 27 foram eleitos com seus próprios votos. O resto foram arrastados. Jean Willis, quando foi eleito pela primeira vez, foi eleito com 13 mil votos. Não elege nenhum vereador de Cucuí. Então, assim, o cara monta uma estratégia porque tem recurso financeiro e está colocando regras para a tua vida. Tu vai trabalhar agora 60 anos, 200 anos, 10 anos, meu amigo vai trabalhar menos, porque o brasileiro entregou isso na mão dos caras, confiando, e os caras passaram alguns anos e dominaram a situação. Então, se nós, organizadamente com os movimentos, não forem para as ruas e fazer o papel cidadão, eles não vão resolver nada. Mas de alguma forma, com essa mudança de
governo mais ético, uma polícia federal. Eu acredito que esse aparelhamento lá no TSE vai quebrar um pouco essa impunidade dos caras, essa falcatrua. Não vai, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai. Todo esse cenário que eu mostrei aqui, há uma tendência a ser reduzido. Mas esse cenário foi construído, pessoal, em 20, 30 anos. Então nós temos 3 meses de governo, 4, 5 meses de governo, vamos ter 4 anos. Vamos pedir a Deus para que renove esse processo, mas ninguém sabe se vai ser renovado. Não vai se resolver em 4 anos, nem 8. Agora, lógico, como a gente está vendo que as pessoas são mais patriotas, eles estão trabalhando no ritmo acelerado para ganhar a maior quantidade de tempo possível, mas não vai corrigir, cara. Porque eu te garanto, o Bolsonaro foi eleito porque realmente ele abriu a boca e falou: as urnas são fraudulentas. Porque se ele não tivesse feito isso, ele tinha perdido. É tanto que acho que lá na frente ele não queria liberar a sala secreta lá e tiveram que liberar, porque se não liberar, vai dar na cara o negócio. Pois é, mas você vê, com todas as denúncias, vídeos, análises e etc e tal, continuou na eletrônica. Agora eu vou falar do senhor aqui. Eu tenho uma tese, minha própria, vai dizer. Minha tese é o seguinte: a solução do problema nacional depende do empresariado nacional assumir o comando da nação. A minha tese é que o empresário nacional, o empresariado, ele já é comandante. Nós empresários, a gente tem um empresário que comanda 1, que comanda 2, que comanda 5, que comanda 20, 50, 2 mil, 10 mil. Esse homem é um comandante bem sucedido. Se ele é um cara bem sucedido no seu município, não, eu falo assim mesmo, ele é bem sucedido também no empreendimento público. Por que não? Então, eu concordo. O que ele está falando aqui é verdade. Eu só queria completar uma coisa. Agora, quanto ao povo, eu entendo que o povo, a massa ela é tanto sem querer, cédula, né? Aquele negócio da inteligência que o colega falou lá. Inteligência é a capacidade de entender rapidamente ou mais devagar uma coisa. Mais inteligente ou inteligente. A inteligência da massa é um pouco menor, mas ela pode ser preparada para ser maior. Mas o comando tem que ser pelos mais experientes. O que ele está falando aqui é verdade, mas olha só, esses mesmos comandantes aí bancaram esses bandidos que acabaram com o Brasil. Então olha só, esses mesmos comandantes aí foram lá e fizeram uma relação promíscua com o poder político. Então veja bem, o que a gente precisa, o poder, olha só, tudo que nós vemos ao nosso redor decorre da atividade econômica. O salário do servidor, essa conta que está sendo paga, absolutamente a rua que a gente... Existe alguma outra fonte de renda? Não existe, não existe. Então assim, a atividade econômica ela é fundamental. Se você investir nesse segmento, você resolve mais um monte de problemas do Brasil. Emprego, criminal, um monte, se você se envolver economicamente. Agora, quem tem que comandar o país é quem tem aspiração nacional. Falar que as massas são acéfalas, se a gente for estudar a formação do povo brasileiro lá na raiz, desde sempre quem deteve o poder econômico manteve debaixo da bota esmagando a massa. A massa nunca teve acesso a uma coisa que vale ouro, chama-se educação. Até hoje a gente tem um flagelo que a nossa lei de diretrizes e base, uma porcaria que não consegue entrar no país e colocar uma educação de qualidade que atenda desde a base que está acéfala até o mais alto porque até mesmo as pessoas tidas como qualificadas não são tão qualificadas quanto pensam. Tanto que nós tivemos um grupo de pessoas do empresariado que se articularam e colocaram o país abaixo do capaz. Então, na verdade, pessoal, a gente está só batendo papo por enquanto o pessoal chega. A gente não começou o evento. Eu estou aqui, até para a gente não ficar de uma forma muito parados aqui. O que ela falou, nada funciona. Tudo bem. O exemplo dos países asiáticos que deram certo. Perfeito. Não tem nada no país deles. Quando
Mas olha só, se alguém identifica mais alguma coisa que sem ela o Estado também não funciona? Deixa só essa senhora aí. Ele falou do empresariado. Minas Gerais, Zema, entrou na onda do Bolsonaro, tirou a Anastasia. Eu estive com ele lá na pré-campanha, viu? Pois é, todo mundo, eu fiz campanha para ele, do Bolsonaro no Rio e pro Zema em Minas, de volta para ele. Ele tirou a Anastasia, foi para hoje. O desastre de Brumadinho, por quê? Porque ele continua com a massa petista dentro o Ministério do Meio Ambiente. Viu como não é simples, pessoal? Continua. Vocês imaginam um local que tem 128 mil servidores? Mas ele é o empresário. 128 mil. Como é que você faz para desaparelhar? É um processo lento. Não, mas tudo bem, só que lei está aqui. Aqui nós estamos falando aqui já há 48 horas que o que prevalece aqui é o quê? Mas também tem a vontade do povo. Mas aí é o nosso papel, mas é o que nós estamos fazendo. O coletivo que faz a mudança. Aí é o que nós estamos fazendo. Então assim, resultado do processo. Viva a democracia. Outra coisa, tem a questão empresarial, tem a questão da educação, tem a questão da segurança pública. Como é que eu vou fazer? Olha só, em sã consciência, um drogado em alto nível de doença, ele vai sair da droga um dia? Eu posso chegar lá e dizer assim, ó, entrar na casa dele, Não é impossível, mas prendê-lo e conduzi-lo para fazer um tratamento? Não, então, olha só. Então, assim, qual é a conclusão que nós chegamos? O Estado é muito complexo para resolver os seus problemas com uma política pública de uma determinada área. Bom dia a todos de novo. Chegaram algumas pessoas depois que eu já tinha falado bom dia. Bom dia. Bom, gente, a ideia é a seguinte agora, Gilmar. Vamos começar agora a exposição de cada líder de cada movimento. Não dá para todo mundo falar, tem que ser um líder de cada movimento, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? E pelas inscrições aqui, nós temos aí mais de 30 pessoas, talvez umas 40 pessoas. Não sei se realmente a pessoa vai estar aqui hoje para falar. Muita gente. Então, a minha ideia original, inicial, era que tivéssemos 5 minutos por pessoa. Mas não vai ser possível, porque não vamos conseguir também com 5 minutos. Então, 3 minutos por pessoa, tá? Só fala 2 minutos, eu vou mostrar um papelzinho com o número 1, quer dizer que falta 1 minuto para ele concluir, tá? São só 3 minutos. Desculpa, né, pelo chego de tempo exíguo, mas é a única maneira, não tem como a gente falar mais. E peço encarecidamente que respeite o tempo, né? Porque aí vai ser, começarem a falar mais do que o tempo, aí também vai desandar tudo e é uma coisa injusta, né? Então, 3 minutos. Fala 2, eu mostro o papel, fala mais 1 e encerra, tá? Eu vou usar aqui a lista que foi feita ontem, também improvisada aqui. E no final, se eu esquecer alguém, a gente vai começar a falar comigo, eu vou incluindo e vai todo mundo falar que tiver inscrito. Bom, para iniciar, vou chamar o Fabrício Polese, do movimento Direita. Direita? Tá? Direita Clássica. Vamos para aí. Bom dia a todos. É uma oportunidade tremenda estar aqui nesse time belíssimo, time altamente selecionado e fazer parte dessa equipe. Essa união das direitas de todo o Brasil vai ser bem-vindo para a nossa nação no quesito cultural da transformação. Em relação ao movimento Direita Piracicaba, nós atuamos como um contraponto da esquerda militante. No tocante a apoio a candidatos, não impede que nós venhamos apoiar um ou outro candidato.
Contudo, esse candidato em potencial deverá estar totalmente alinhado aos nossos valores considerados primordiais à ideologia e valores do movimento. Aí eu abro uma aspas. O pessoal costumeiramente fala conservadorismo liberal. Eu não gosto muito dessa frase. O Arthur ali, nós estávamos conversando sobre essa frase. A frase em si, certa de estar sendo usada, seria: tratam-se dos valores do conservadorismo clássico e o liberalismo econômico. Aí não tem como eu vincular o conservadorismo a uma forma mais branda liberal. Vamos lá. De antemão, o movimento Direita Piracicaba faz lembrar-se que o maior perfil que se encaixa nesses valores hoje é ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. Mito. Quando todos nós, movimento de rua, eu vou citar agora uma frase de um amigo meu, Paulo Scott. Quando nós fomos para a rua, nós assinamos um cheque em branco para o nosso capitão. Mas como assim? Vocês estão ficando loucos? Vai assinar um cheque em branco? Ele deu a vida por nós, ele tomou uma facada pelo Brasil. Esse homem não tem o direito de ir na padaria tomar um café sozinho. Ele se abdicou da vida dele. Nada mais justo do que nós termos assinado esse cheque em branco e apoiar totalmente as decisões desse homem, porque esse homem está apoiando por nós, e nós continuaremos nas ruas apoiando todas as suas decisões, apoiando todos os seus decretos, e assim o faremos. Dia 30 de junho estaremos nas ruas prestando total apoio às reformas da Previdência e ao nosso capitão. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de eu estar podendo representar Piracicaba aqui em Brasília. Um abraço a todos. Dando sequência, eu chamaria então Ted Martins. Se encontra? Ted Martins, por favor. Da São Paulo Conservador, Avança Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não sei se para a alegria ou a felicidade de alguns, eu não considero Jair Bolsonaro um mito. Considero ele uma realidade. É uma realidade, né, pessoal? Em nome do Movimento São Paulo Conservador e Avança Brasil, gostaria de parabenizar aos organizadores deste evento. É fundamental esse que é o primeiro de muitos encontros. Eu estava ali observando a discussão de alguns amigos, irmãos de lutas, militantes, e não sei se eu vou desagradar gregos e troianos, como diria o apóstolo Paulo, né? Porque eu estava falando ali com a Soia agora, até mostrando uma publicação de 5 anos atrás, eu já fui um socialista. E eu agradeço a Deus por hoje estar aqui, ter mudado, não só de uma ideologia política, mas mudado de vida. E eu devo isso, primeiramente, a Deus e a mais 2 pessoas. O professor Olavo de Carvalho e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. No último ano da faculdade eu peguei muito porque eu comecei a defender as suas ideias. Mas no socialismo, gente, não tem algo só ruim, não, no campo político falando. Algo bom que nós precisamos aprender. Afinal de contas, eles têm mais de 200 anos que estão nessa luta, apesar de nefasta, mas estão na luta e obtiveram êxito.
Vale lembrar que eles tomaram mais de 9 países da América do Sul, quase todos os países da América Central, já chegaram a ter todo o leste europeu sob o comando da antiga União Soviética. Isso não é por acaso. A gente não vai vencer isso com memes, não vai vencer isso oprimindo, não vai vencer isso somente usando jargões. Nós vamos vencer isso através de um aprofundamento dentro da política cultural, a partir do momento que nós criamos uma real identificação com o povo e a gente principalmente compreender as nossas falhas, as nossas falhas, os nossos pontos fortes, mas também não desprezar os nossos inimigos. Eles são nossos inimigos, isso está muito claro para todos. Eu não sei se é o discurso que todos gostariam de ouvir aqui, mas se existe uma máxima na política, é nunca desprezar o seu inimigo. Hoje, a esquerda tem em suas mãos as universidades, os sindicatos, as mídias convencionais, as instituições, as autarquias. E este trabalho, ele não vai ser desfeito somente com o empresariado, com todo respeito à opinião do nosso colega. Isso vai partir de uma ação legítima popular, como aconteceu nas manifestações do impeachment, e agora também, mais recentemente, no dia 26. O empresariado ele é importante, ninguém faz militância sem recursos financeiros. Precisamos dos recursos financeiros, os empresários são peça fundamental. Mas enquanto a gente não tiver e não se empenhar em ser agentes pedagógicos, educadores, não educadores no sentido marxista, freiriano, mas educadores no sentido do exemplo, para as pessoas que ainda não sabem o que é o conservadorismo, não sabem o que é o liberalismo econômico, nós vamos dar um passo para frente e 2 para trás. Nós hoje temos um presidente da República, que eu considero a cereja de um bolo de chumbo. Sabe que é um bolo todo formado a chumbo e temos uma cereja boa lá. Mas isso não é o suficiente. Por isso, devemos montar as nossas bases com educação, com conhecimento, com leitura, com aprofundamento teórico e cultural. E a partir de então, sermos exemplos das nossas próprias ações. 30 segundos. De que o Brasil está acima de tudo e que Deus está acima de todos. Muito obrigado. Vou seguir a sequência. Se não estiver aqui, a gente vai pulando, tá? Marta Elizabeth, da Liga Cristã Mundial, São Paulo. Não está. Luísa Raiol, também não estou vendo ela. Mas tem pessoas do grupo dela. O Renan, quer falar? Não. Não? Então vamos pular. Obrigado. Capitão Diógenes, da direita Tocantins. Por favor. Isso. Ok, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Estar aqui para mim é um privilégio, né? E graças a essa onda verde e amarela que tomou conta do Brasil, o capitão Diógenes de Porto Nacional Tocantins, representando Direita Tocantins, Direita Palmas, associações militares também, e nosso coronel Arnoldo, que é testemunho da nossa luta, da nossa guerra há muito tempo, né? Lá nós temos todas as associações militares do Estado de Tocantins incluídas no projeto Verde e Amarelo. Pessoal, tem que ser rápido, mas eu fiz alguns tópicos aqui. Eu começo sempre a nossa participação com Provérbio 29:2. O que diz Provérbio 29:2? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, olha a diferença. O povo treme, o povo geme. E o povo gemeu e tremeu durante 30 anos. Mas graças à força do povo brasileiro que viu o caos que a gente estava encaminhando, nós acordamos e graças ao nosso também iluminado e ungido por Deus Jair Messias Bolsonaro, acendeu essa chama do patriotismo e do civismo em todo o país.
eu conclamo a todos os senhores e senhoras, como diz a palavra de Deus, se nós conhecermos a verdade, antes nós não conhecemos a verdade do que conhecer e cometer o pecado, não é isso? Então, quando vocês hoje reconhecem que a política precisa de nós e nós cruzamos os braços, nós também estamos sendo cúmplices do caos social. Com isso eu quero dizer que cada um de nós temos sim que participar da política, como foi dito aqui ontem, nós temos que ocupar os espaços. Platão, e quando eu vejo cristãos, pessoal, falando que eu não gosto de política, eu fico, não, então você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Davi, Daniel, quantos homens de Deus não foram políticos? José, e usaram da sua unção para abençoar o seu povo e bem conduzir o seu povo. E eu cito dois pensadores. Platão dizia o seguinte: o preço a se pagar por não participar de política é ser governado por pessoas de caráter inferior ao seu. E Martin Luther King, mais contemporaneamente, diz: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, o bom, quando cruza os braços, ele está participando, está sendo cúmplice do caos social. O que falta, na verdade, aos nossos governantes? Hoje não falta, é temor a Deus no nosso presidente Bolsonaro. Independente que seja empresário, que seja militar, que seja da base da sociedade, temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Nós temos que nos apropriar dos que Deus está nos dando agora para combater ideias com ideias. Nós não podemos criminalizar homossexuais e gays, não. Muito pelo contrário, nós temos que trazê-los para cá, para o nosso lado. Exatamente, nós temos que cumprir a palavra de Deus. E eu mando um abraço aqui para o Tocantins, para Porto Nacional, 2 gays, meus amigos particulares. Forte abraço ao Beca e ao Vadinha de Porto Nacional. E para terminar, eu queria só falar uma coisa, que lá em Tocantins, quase todo dia cria-se um movimento, justamente por causa do mesmo motivo que o Coronel Arnoldo citou ontem aqui na palestra: guerra de ego. Você não vê a esquerda dividida, gente. Nós não temos que criminalizar professores, criminalizar homossexuais, como eu já falei, nós temos que trazer do nosso lado. Agora, vamos criar um mecanismo para que nós possamos combater ideia com ideia. Nós criamos lá em Porto Nacional, eu tenho uma palestra pronta, vou compartilhar com vocês, chama-se Corrupção, seus efeitos na sociedade e como acabar com o político corrupto. Tem uma forma: se você, pessoa de bem, ocupar o lugar dele. Não existe outra forma. Finalizo dizendo que dia 30 eu vou pelo Brasil. Muito obrigado. Bom. Excelente aí o cumprimento dos horários, hein? Tá ótimo, tá indo bem. Eu chamaria agora Gabriel Felipe G. Barros, do Direita Combatente. Tá aí? Cleide, do Bolsonaro. Tá aí? Aqui, ó. Não, Cleide, espera um pouquinho, Cleide. Deixa aí um pouquinho. Chega aí no tivesse. Mais perto, Pessoal, vamos fazer assim, ó. Vamos combinar. Chega aqui, fala o nome, o movimento e começa a apresentação pra gente registrar, tá sendo registrado? E aí você registrar o seu movimento aí, o movimento dos senhores. Brasil? Pau na máquina. Muito bom dia para todos. Sou o Gabriel Felipe, tenho 22 anos, sou um dos coordenadores do Direita Cubatense lá na Baixada Santista. Eu também vim do mesmo caminho que o rapaz que veio aqui também falou. Eu já fui presidente do PSB Jovem da minha cidade. E o que acontece? Vivemos em outro mundo lá. Só que depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, conhecereis a verdade vos libertará, eu fui liberto. Depois da fala do presidente, eu comecei a abrir minha visão foi mais ampla, e hoje eu sou um dos coordenadores do movimento de Cubatão. Hoje nós somos um dos grandes movimentos que tem também na Baixada Santista. Nós somos os braços dos grandes movimentos da Baixada Santista,
Na campanha do presidente Jair Bolsonaro, estivemos nas ruas fazendo adesivaços, carreatas, grandes protestos. E sim, dia 30 vamos estar nas ruas novamente. Dia 30 vamos estar falando que as pautas são necessárias para o nosso Brasil avançar. A nossa importância aqui no ProSul é de crescer como movimento. Sabemos que isso daqui vai causar uma grande união entre os grupos de direita. Já conseguimos fazer grandes contatos e sabemos que daqui para frente conseguiremos levantar mais os grupos de direita do nosso país. Eu agradeço a Deus por estar representando Cubatão aqui em Brasília. Porque Cubatão é petista. Não é mais, não é mais, porque nós conseguimos levar 57 mil votos para o presidente Jair Bolsonaro. Nós conseguimos fazer que Cubatão fosse uma das maiores da Baixada Santista a votar no presidente Jair Messias Bolsonaro, no senador Major Olímpio e nos seus deputados também. E eu quero agradecer a Deus por estar representando Cubatão aqui em Brasília e deixar esse recado para todo mundo. Cubatão acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Chama agora Cleide do Bolsomitas. Bom, gente, o grupo Bolsomitas, ele é formado basicamente por esposas de militares e civis. Os militares, a gente tem bastante representante aqui. Os militares, eles têm uma vida nômade e a gente vive a cada 2 anos num lugar. Isso nos permite conhecer o país de norte a sul, de leste a oeste, da cabeça do cachorro lá ao Chuí. Então a gente conhece tudo em termos de Brasil. E nós resolvemos nos unir porque, diante do risco que o país corria, nós vimos dentro do cenário político um único candidato capaz de catalisar e um único candidato que refletia os anseios que nós tínhamos em relação ao Brasil que queríamos. E esse candidato era Jair Bolsonaro. E na época, antes dele oficialmente se lançar candidato, ele foi muito atacado. Ele não, Bolsonaro nunca, mulheres jamais votam em Bolsonaro. Aí, como mulheres jamais votam em Bolsonaro? Nós votamos, então nós formamos um grupo. Em menos de 24 horas, nós já éramos 1.200 mulheres. E isso daí deixou um grupo muito grande. E houve a necessidade da gente dividir o grupo por regiões. E hoje nós temos, inclusive, uma página na internet chamada Mulheres do Brasil com Bolsonaro. Então essa página é do grupo Bolsomitas e nós temos representantes em todas as regiões do Brasil. Somos mais de 24 mil mulheres seguidoras e agindo em prol do nosso presidente. Então inicialmente nós entramos com o objetivo de apoiar o Bolsonaro e combater essas insistentes falas de que ele era homofóbico, ele era machista. Então a gente tirava a foto, é machista, mas eu sou mulher e estou aqui. E não somos mulheres donas de casa, nós somos engenheiras, médicas, enfermeiras, professoras, nós somos empresárias também. Então nós temos gente de todos os ramos das carreiras inseridas no grupo, né? E como a gente viu essa necessidade de dividir
o nosso grupo e tal, nós percebemos que depois das eleições nós tínhamos que mudar a nossa postura. Então não bastava só apoiar o presidente, a gente tinha que ter conhecimento das pautas nacionais, de interesse nacional, e começar a brigar por essas pautas. Então hoje nós nos reunimos, a gente faz reuniões periódicas, a gente traça objetivos e a gente vem para as ruas, a gente pressiona aqui dentro, a gente vem na VPR, que é muito atacada por alguns setores dos nossos grupos que acham que estão querendo tirar o presidente para colocar o vice, porque a gente tem que parar com isso, porque isso daí é tudo coisa plantada pela esquerda, com o objetivo único de nos destruir, de nos dividir e de deixar a nossa confiança abalada. Isso tem que acabar. Eu peço desculpa ao empresário que falou ali, eu não falei no sentido de combater o empresário, não é isso. Eu só acho que a gente tem que descer da nossa sandalinha, do nosso sapatinho alto, calçar as nossas sandalinhas da humildade e ver que cada brasileiro é importante, porque eu lembro que nas ruas, na campanha do Bolsonaro, eu vi uma carroça com um senhor humilde, com as crianças mais magrinhas, cachorro e tudo mais, escrito que era Bolsonaro. E esse pessoal continua na rua e nas carroças, e a gente tem que olhar para eles, porque se a gente não olhar para eles, tem quem olhe, que é a esquerda, que olha e manipula. Outra população que a gente tem que olhar, e que eu fui ver, eu conheci, eu estive em Surucucu, eu estive em Alariz, eu estive em várias comunidades indígenas e vi a miséria que eles vivem. Na minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar com um miserável de rua, que eu nunca tinha passado uma favela na vida. Fui entrar por conta da minha profissão. E aí eu vi o quão cega eu era em relação ao meu país. Quanta gente necessitando da nossa ajuda. E não é o governo, esperar que o governo faça. É o que eu, brasileira, posso fazer pelo meu semelhante. Então é isso. É olhar para o índio, deixar que ele não continue sendo um zoológico humano, que eu olho lá, mas ai que bonitinho, eu tenho um índio de tanga, não sei o que, e tal, passando fome, doente, morrendo, porque ninguém quer ir para esses lugares longínquos. Ninguém quer ir. E a gente tem que olhar, porque não adianta eu olhar para a fome na África, nem para a desgraça da guerra, se eu não olho a guerra diária do Brasil. E a gente tem que olhar para o nosso país, para a educação do nosso país e enfrentar a área da cultura e da educação para poder mudar esse cenário. Está presente aqui no auditório a deputada federal Bia Kiss, segundo ela na Bom dia. Muita alegria nessa sexta-feira recebê-los aqui na nossa casa, que é a nossa casa, a casa do povo. E estou muito contente porque hoje nós tínhamos uma missão como parlamentares, que era de dar quórum, com a presença de 51 parlamentares na casa, para que a sessão da Comissão Especial da Previdência pudesse prosseguir, precisa de 2 sessões, então precisava dar quórum hoje, precisamos dar quórum na segunda-feira, para que terça-feira os trabalhos possam prosseguir. E foi realmente um sufoco, tudo aqui parece que tem que ser com emoção. Faltavam 2 minutos para as 9h30, que era o prazo, e faltavam 2 parlamentares a dar presença na casa. Então, felizmente, os parlamentares do PSL hoje se mobilizaram, ligamos para várias pessoas, inclusive de outros partidos, e conseguimos, então, 52 parlamentares. Isso mostra a força do governo, isso mostra a força do projeto da Previdência, que é um projeto Brasil. E eu quero aqui reafirmar, o apoio que cada ativista desse Brasil deve receber também, incentivo, apoio, para que continue a lutar, porque é na rua, gente, e é pelas redes sociais que a gente pressiona também. Aqui dentro, sozinhos,
fica difícil da gente superar, da gente vencer as dificuldades que todo mundo sabe quais são, de um sistema, né, de um sistema corrompido, um sistema, uma máquina bastante complexa. Então a gente precisa de fazer política, a boa política, precisa conversar, convencer. Hoje, por exemplo, liguei para um parlamentar que é do PRB, que é um partido ligado à Igreja Universal, e ele estava na dúvida se vinha, se não vinha. Eu falei, menino, você é um homem de Deus ou não é? Então, se você é um homem de Deus, vem pra cá. E ele veio e deu presença. Então, a gente precisa, né, de trabalhar muito, tudo foi emoção. Mas parabéns a vocês que estão aqui, esse seminário está de parabéns. Quero cumprimentar aí a organização, viu, Winston, todos que participam dessa organização. Vamos em frente. Parabéns aí, agora as palavras aí das bolsomitas, todas aquelas pessoas que estão lutando por esse Brasil. Agora eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho ainda vários compromissos hoje, mas sempre que der eu passo por aqui. Pedir agora ao Felipe Francischini que viesse também, tá? Ele está na casa, ele vai passar por aqui também. Então, cada parlamentar que eu puder também vou pedir para passar aqui para prestigiar esse evento tão importante. Esse é só o primeiro, viu, gente? De outros que virão cada vez mais fortes. Parabéns, gente. Próximo palestrante, Ivone Luzardo, o Menfa, líder do grupo de trabalho de Cúpula Conservadora das Américas. Por favor, Ivone. Após a Ivone, vai ser Taufik Hilal, da Igreja Evangélica Esperança de Israel. Tá. Então, tá ok. O projeto Clodovil está aí? Vamos ver que o projeto Clodovil? Não chegou ainda, então Ivone, por favor. Bom dia! Bom dia! Salva, guerreiros! Salva! Gente, em 2004, eu e um grupo de esposas de militares nos unimos a Bolsonaro para lutar pela defesa dos militares das Forças Armadas do Brasil, bem como